eu não sou místico. Nós fazemos parte de um conjunto e essa harmonia se influencia um em cima do outro. Se nós estiver fora do padrão, nós começa, então vai ter que realinhar você a um outro padrão. Mas muita gente não está entendendo. Todo desvio, né? Mas se você houve uma mudança, um realinhamento, você não realinha naquele campo, você vai ter que ser recolocado no outro lugar, não é verdade? Ou você dá o salto, pula, ou você fica, né? Então, é o que muita gente não está entendendo. Não está entendendo. Né? É o que eu estou te falando. Depois que a gente está nesse enfrentamento, eu estou entendendo muita coisa que eu às vezes não entendia. Eu olhava assim, né? Já não faço a mesma interpretação de antes, já faço outras interpretações, já faço outra visão. Por isso que às vezes tem uma passagem lá do Emmanuel que ele fala assim que o pessoal estuda no mundo espiritual o evangelho parágrafo por parágrafo. Quer dizer que esse evangelho aqui é um resumo do original que deve ser. Você já imaginou o original do evangelho? A biblioteca que é? Isso aqui é um resumo. É uma biblioteca. Vamos fazer o seguinte. Meus irmãos, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado por estarem conosco, vibrarem conosco. Hoje é dia 1º de julho e nós estamos com o nosso irmão Wellington, lá de Uberaba, do Centro Espírita João Ozito. Queridos irmãos, a gente estava conversando aqui fora do ar. Este centro no qual o Wellington trabalha é um dos que ainda está mantendo todas as atividades ainda de pé, mesmo diante da pandemia. E com isso, nós estamos enfrentando, não é isso, Wellington? Os problemas. Bom dia, fale um pouco aí para nós ainda temos 4 minutos a respeito do trabalho do centro qual você ajuda aí. Bom dia, meus amigos, né? Espero que todos estejam bem, todos cuidando aí da saúde, não só física, mas principalmente a saúde mental e espiritual. E o nosso amigo Walter aí lembrou de nós, nós vamos dar hoje uma colaboração, vamos conversar, né? Eu não gosto nem desses termos assim de palestra, que ele não é palestrante, a gente conversa. E realmente a nossa casa lá, a gente tinha uma atividade já muito grande, a gente tinha reforço escolar, a gente tem evangelização, pré-mocidade, tinha um atendimento, temos, né, o atendimento aos irmãos de rua, tínhamos 27 famílias cadastradas, hoje a gente está com 52 e tem gente na lista. Por quê? Porque com o efeito da crise, a gente trabalha na periferia, então a gente atende bairros da periferia. Então esse pessoal muitas vezes não tem vínculos, né, empregatícios bons, eles vivem de bico, alguns são serventes, alguns são pintores, pedreiros, outros são vendedores ambulantes, outros pega reciclado. Então, assim, quando isso chegou, isso impactou eles direto, mas foi assim, como se fosse, né, você tem uma fonte, secou rápido, então eles sofreram, passaram a ter necessidades. Então, o que aconteceu? E a gente também, com o pessoal de rua, né, que a gente oferecia banho para eles sábado e domingo, que a gente tem essa possibilidade, nos amigos que nos ajudaram, na estrutura que a gente organizou, e a gente buscava eles, nós não podendo buscar mais, eles podem ir lá, né? Eu não vou negar banho para as pessoas, eu tenho a estrutura de, né, a roupa limpa que eu lavo, tem a máquina de lavar, eu tenho toalha, então eu tenho, né, o básico para eles tomarem um banho e voltarem para casa. Então, quando surgiu a pandemia, o que aconteceu? Houve um fechamento amplo das casas espíritas e até mesmo de grupos não espíritas que ajudavam esse pessoal na rua. Então, o que aconteceu? Nós fazíamos 2 sopas, nós começamos a fazer sopa. Começamos com um pouquinho, atendendo 50 marmitas, umas famílias, né, 2 panelinhas, de repente 2 passou para 3, para 4. Hoje, eu faço todos os dias, de segunda a segunda,
na rua, estão em torno de 140, 180 marmitas, e não é só os moradores de rua, por quê? Porque os moradores de ruas, às vezes, a gente atende eles em alguns pontos da cidade, que tem muita gente pobre, muita gente que, por exemplo, a gente vai na fila, distribuindo a marmita, o cara fala assim, ó, suspenderam minha atividade do trabalho, mas eu estou 2 meses sem receber, meu patrão não me paga 2 meses. Então, ó, eu tinha uma renda, então não são pessoas assim, vão falar, são vagabundos, são drogados, não, são pessoas que deixaram de ter condição, são famílias que as crianças deixaram de ir na escola e a merenda era importante, porque diminuía o consumo do alimento. Então, a gente continuou fazendo esse trabalho. Então, é intenso, é um trabalho intenso, que a gente tem que organizar a fila, a gente não serve dentro da casa, então a gente faz a comida no portão, todo mundo leva seu baldinho, fizemos as marcações no chão de 2 metros, todo mundo de máscara, cada um pega seu baldinho e vai embora para casa, né? Vai vir, não, vem só um membro da família, ó, já, né, tem a Roberta, minha esposa, né, cuida muito disso, pega no pé. O começo foi muito difícil para eles entenderem isso. Hoje já está mais fácil, até mesmo quem chega depois, porque continua chegando gente, né? Porque que acontece? Os recursos que eles têm vão acabando no correr do tempo. Então, às vezes, até tem falado, esses R$ 600 do governo aí tem ajudado. Quando ele sai, eu tenho uma menor pressão, mas ele dura o quê? Uma semana e pouca, volta de novo a demanda volta a crescer, volta a sentir a pressão. Então, a gente tem percebido que os companheiros, né, fecharam os trabalhos e abandonaram o pessoal. Né? É difícil? É difícil. Pouquíssimas casas que eu sei aqui em Uberaba mantiveram o trabalho, pouquíssimas. E esse trabalho, ele é importantíssimo para essa população ir mais à frente, porque o desemprego vai aprofundar. Então, assim, é importante as casas terem essa ideia, né? O compromisso com a palavra-chave da doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. E ainda tem um complemento do Allan Kardec que fala, não há verdadeiros espíritas fora da caridade. Então, ou seja, é importante, foi, né, importante. Agora nós estamos escondidos em casa, estou com medo de morrer. Morrer todo mundo vai, né? Agora, como vai ser sua morte? Eurípides Barçanufo, aquele que está ali atrás de mim, morreu lutando, praticando bem. Ele não se acovardou. Então, os espíritas estão se acovardando, né? Parece que não estão dando testemunho da imortalidade da alma, né? Então, é importante a gente ter isso. Não é ofender as leis, as regras, as normas sociais, é respeitar toda a legislação que existe em vigor, mas continuar com o trabalho, principalmente hoje, esse momento de trabalho caritativo. E depois o trabalho doutrinário e esclarecedor, que é importantíssimo, que também, né, precisa ser feito. Então, a gente está lá nesse trabalho, estamos continuando, tem voluntário nosso que a gente afastou, porque a determinação manda, né, eles são grupos de risco, e aí chegou outros colaboradores, tem chegado gente nova, que a gente está, né, como eu falo, a gente está na batalha, né? Então, na batalha, não dá para ficar, né? E às vezes alguns quer desistir, eu falo, isso aqui é igual front, né? Caiu, você rola o corpo e já promove o seguinte, né? Então a gente tinha 3, 4 sopeiras, hoje nós já temos 7, 8 pessoas que fazem sopa, eles foram aprendendo e rapidamente foi promovido. Eu falei, aqui a promoção é rápido. Garrou no serviço, no instantinho você está sendo promovido. O som, tá fechado o som, Walter. Vou só fazer a prece para a gente começar os trabalhos. Você me desculpa, só para a gente... Pai de infinita bondade, de amor, de bênçãos e de luz. Nós estamos aqui dispostos humildemente ao trabalho, rogando a Ti, que confie a cada um de nós a oportunidade de sermos úteis em Tua seara, que possamos ser dignos
de levar das tuas bênçãos, da tua luz, juntamente com as nossas boas energias, a todos aqueles nossos irmãos que estão enfrentando dificuldades diante de suas provações. Nós pedimos, Pai, que nos dê ajuda, o concurso daqueles devotados amigos do bem, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus Cristo, nosso governador e mestre. E assim, como ele nos ensinou, nós vamos elevando a Deus a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Hoje, dia 1º/7, nós estamos com nosso irmão de Uberaba, Wellington. Wellington, a gente não está com sopa não, mas nós estamos com um prato cheio. O evangelho é teu, que os bons espíritos te instruam, te possibilitem levar a todos nós o consolo à alma através da palavra. Obrigado, viu, Walter? Então, assim, nós vamos, né, continuar, e assim, até a sugestão do tema, né, eu coloquei até bem sugestivo, né, bem-vindo ao mundo novo. Por que mundo novo, né? Porque eu penso que nós vamos, como essa experiência que a gente está tendo lá de uma vivência nova, ela está dando, só quem está vivenciando esse momento, está dando uma visão muito grande dos ensinamentos que estão no Evangelho. Às vezes, passagens que a gente tinha dificuldade de entender, de exemplificar, de explicar, elas estão ficando claríssimas, mas claríssimas. Então, quando você vê os Espíritos repetir várias vezes lá que o que trava o nosso desenvolvimento é o nosso egoísmo e a nossa vaidade, hoje, o egoísmo e a vaidade, eles estão efetivamente sendo mostrados. Porque muitas das vezes a gente tem dificuldade de achar que é egoísta, que é vaidoso, mas ela está efetivamente aparecendo. Ela está efetivamente se mostrando como a gente é egoísta, como nós temos medo da morte. E muitas das vezes eu vou pegar, durante o que está aqui, algumas coisas que estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da Gênese, capítulo lá 18, céu e inferno, e desse livrinho que chama O Progresso, de Leon Denis. Então, o pessoal vai perceber outra coisa importante, que eu sempre falo na casa, dentro dos estudos. A gente segue as 5 obras doutrinárias, né, o Pentateuco, a gente estuda ele constantemente. Leon Denis, Camilo Flammarion, as obras de Chico Xavier, né? Principalmente André Luiz, Emmanuel, Ivone Pereira, do Amaral. Gosto muito também do Divaldo Pereira Franco. Então a gente... mas existem outros. Existem, claro que existem. Mas se você não tiver um domínio e um conteúdo para poder avaliar as outras obras, você fica se perdendo. Então, se a gente conseguir efetivamente estudar bem o Pentateuco, e além disso tem a Revista Espírita, tem o que é o Espiritismo, a gente vai efetivamente entender tudo que está acontecendo. Os Espíritos vêm anunciando isso há muito tempo. Então, nós estamos já no processo de transformação? Eu tenho falado que não. Que, na verdade, ele iniciou lá em 1850, começou com as mesas girantes, aqueles já foram os sinais que as mudanças viriam, que as transformações viriam. O problema é que muitos de nós têm ignorado, olhado para aquilo como um espetáculo. E aquilo não é um espetáculo. Aquilo são os sinais dos tempos. São as mudanças. E elas agora estão se efetivando. Elas estão efetivamente em processo de aceleração.
Então, quando eu falo bem-vindo ao mundo novo, por quê? Porque nós vamos ter que se nós não mudamos, nós vamos ter que intensificar as nossas mudanças, as nossas reflexões. Então, eu coloquei aqui, eu fiz 5 atitudes, 5 tópicos, dos quais a gente vai estar permeado no que a gente vai falar hoje. E por que esses 5 tópicos? Porque eles vão tratar do que está em torno de nós. Então, nós vamos ter que ser mais múltiplos. Ah, eu estou na casa espírita, eu sou só médium de paz. Lamento muito. Você vai ter que ser médium de paz, mas você vai ter que incorporar o rodo, incorporar a vassoura, incorporar lá a faquinha para cortar o alimento, vai ter que incorporar a colherzona lá para mexer a sopa, você vai ter que ser sopeiro, você vai ter que aprender a separar a roupa para atender os irmãos de rua, você vai ter que aprender assistência fraterna, você vai ter que ser palestrante, você só incorpora, lamento muito, você vai ter que aprender a psicografar, porque não está faltando, vai ser você mesmo, meu amigo. Então, aprender a ser médio de transporte é seu carrinho, sua carretinha, seu transportar alimento, transportar. Então, essa realidade. Então, assim, eu já tenho feito muito isso lá na casa. Então, às vezes o cara chega de outras casas, eu sou médico. Não, ótimo, né? Em primeiro lugar, você vai sentar no banquinho, né? Você já não vai chegar, vestir a camisa e bater o pente nos 45 do segundo tempo. Não, primeiro você vai sentar no banquinho, nós vamos estudar, você vai ter que se afinizar com a casa, com a vibração, com os trabalhos, com as regras da casa, e aos poucos você vai efetivamente trabalhando. Porque muita gente acha que trabalho mediúnico é só câmara de cura, desobsessão, psicografia, vidente. Não. Trabalho mediúnico é todo trabalho realizado dentro da casa. Todo. Então, lá eu tenho reforço escolar. Você está ajudando o menino a aprender a ler e escrever, a alfabetizar. Eu tenho muita gente analfabeta adulto. Então, eu tenho alfabetização de adulto, eu tenho EJA. Então, você está ensinando aquela alma a se libertar. Você está fazendo trabalho mediúnico? Gente, você está lá ensinando o menino. Trabalho mediúnico. Né? Você está lá cuidando do irmão de rua, conversando com ele sobre a história dele, porque eles gostam muito de sentar lá e conversar. Você está fazendo trabalho mediúnico, você está orientando ele e doutrinando os que andam com ele. Então, você está lá cortando a batatinha lá. Então, a gente pega muito no pé para manter o silêncio, a vibração, a conversa. Por quê? Porque você está doando energia, aquela energia está entrando naquele alimento. Você está mexendo o sopão lá. Você vai atender o pessoal que chega no portão para pegar a vasilha. Você está fazendo trabalho mediúnico. Você está lavando o salão. Trabalho mediúnico. Você está limpando, né, miasmas e impurezas que estão lá. Então, todo trabalho na casa é mediúnico. O tratamento também faz parte disso. Então, tem muita gente que fala, mas você está mal, você está nervosa em casa, você está com dificuldade, você não está dando conta nem de ajudar, vem para cá, senta lá, aqui tem uma biblioteca, tem evangelho, tem livro dos espíritos, senta aqui e vai ler. Enquanto você estiver aqui dentro da casa espírita, você está sendo ajudado, você está sendo, né, efetivamente. Então, é essa visão mais ampla que a casa espírita tem que ter. Eu entendo que, no futuro, e é uma ideia que a gente tem que ter, a casa espírita vai ficar aberta 24 horas por dia. Quem está precisando de atendimento? O dia inteiro. Porque depois desse processo, que eu acho que ele ainda vai se prolongar, vão ter pessoas, o aumento da depressão, do pânico, esquizofrenia, tristeza, às vezes não vai ser nem uma depressão, é uma tristeza que a pessoa tem, é natural. Então, ela vai ter que ter um lugar onde ela vai se sentir bem. Tem muita gente que fala assim, eu gosto de vir para cá porque eu me sinto muito bem. Por quê? Porque ele é acolhido. Ele tem ali a possibilidade de tomar um refresco da pressão que ele sofre lá de fora, na casa dele, na rua, no emprego. Então, e nós que propomos a trabalhar na casa espírita, nós também temos as nossas dificuldades, mas o trabalho vai nos fortalecer. O trabalho vai permitir que a gente passe por isso e cresça, que é a coisa mais importante, crescer espiritualmente, porque muita gente só pensa nas coisas materiais. Então, essas 5 atitudes, né, esses 5 itens que eu vou citar aqui, na verdade seriam até mais, mas eu falei, vou resumir para ficar mais fácil da gente agir. Então, o que eu coloco? Mudar a nossa visão de mundo e das coisas. Procurar o homem de bem, procurarmos sermos o homem de bem que está lá no Evangelho.
Tem uma lição chamada o homem de bem. Então, o homem de bem é perseverante, é bondoso, né, paciente, resignado, honesto. Então, por exemplo, nós criticamos os políticos, mas tem muita gente que pegou os R$600 sem precisar. Então, eles são desonestos e você é honesto. Pagar os nossos impostos, né? Às vezes eu até penso em reclamar do imposto, mas eu lembro daquela passagem de Jesus: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, desapegue dos bens materiais. Então, esse homem de bem tem que ser um modelo para nós. O outro item, desenvolver a benevolência. Nós não estamos sendo benevolentes. A piedade, a fraternidade, porque a fraternidade é muito uma palavra difícil e ampla. E a perseverança. A gente vai ter que perseverar no bem. Porque você vai fazer. Ah, mas eu tenho que fazer quantas vezes? Tem uma passagem lá nas obras de André Luiz, que os espíritos falam, tem um companheiro lá que é alcoólatra, e 10 vezes eles vão lá ajudar ele. 10 vezes. Então, a perseverança, ela tem que ter, nós temos que ter isso, perseverar no bem. Com o exemplo, não esfriar os nossos corações, porque a gente, mas eu vou fazendo a caridade, não dá resultado, esfria os corações. Não, ela é a longo prazo. Porque a gente acha que tem que resolver o problema com uma vez, 2 vezes. Quantos séculos, quantos milênios nós estamos tropeçando e Deus está tendo paciência, perseverança, piedade, benevolência. Você também não pode fazer isso durante uma encarnação, 80 anos, 90 anos, qual o problema? Né? Fortalecer a esperança em si e no próximo. A gente tem que ter esperança. Mas as coisas estão... Não, as coisas estão melhorando. É porque nós olhamos só para o lado econômico. Mas hoje melhorou. Hoje você passa a ter mais tempo para estar em casa, para conviver com os familiares, apesar que muita gente não gosta. Mais tempo para conviver com as pessoas para o seu lazer. Mais tempo para estudar. Mais tempo para poder cuidar do seu espírito, da sua vida espiritual, fazer uma reflexão. Até falei, esse momento agora seria um momento sabático. O que é um momento sabático? Nós estamos parando para pensar como nós estamos fazendo as nossas atividades. Como eu estou vivendo. Como eu estou trabalhando na casa espírita. Como eu estou sendo como cidadão. Porque tem muita gente que é uma pessoa dentro da casa espírita e lá de fora é outra. E que é errado. Se você é cristão 24 horas por dia. Eu sou um cara muito bom, mas se pisou no meu calo, fico ruim. Então, você não é bom, né? Você é falso. Então, não é verdade. Então, é o momento da gente fazer essa reflexão, criar essa esperança em nós. Eu acredito que vai melhorar. Estamos melhorando. Tá? Desapego aos bens materiais. Que as pessoas continuam apegadas aos bens materiais. Nós continuamos, porque, vai ter crise econômica, eu vou perder isso, vou diminuir meu salário. O que é isso? Perda dos bens materiais. Nós temos que desapegar. E eu coloco um exemplo muito interessante. Né? Tem muita gente que é empresário. Vai ter que pensar em diminuir o lucro para gerar mais emprego, para dividir esse lucro que ele tinha excedente com mais famílias, para esse pessoal trabalhar, porque as famílias vão precisar se sustentar. E isso é o quê? Caridade. Você acha que caridade é só meter a mão no bolso e doar? Não, caridade é dar o emprego e a dignidade para a pessoa sobreviver, com ele e a família dele. Isso é dignidade. Isso é uma caridade gigantesca. Então, diminuir o lucro. Outra coisa, né? As pessoas, os empregados, vão ter que também entender que estão sendo ajudados. Vão ter que entender que a renda vai diminuir. Ter uma vida mais simples. Uma vida mais simples. Mas uma vida onde a gente tenha mais esperança, onde a gente tenha mais respeito, onde a gente saia dessa correria louca, para que a gente possa efetivamente o quê? Ter uma vida mais digna. Então,
né, esses bens materiais, tanto do que tem muito, como daquele que tem menos. Para poder ter uma vida melhor. Ah, eu vou ter que trabalhar menos? Sim, você trabalha menos para sobrar hora para dar um emprego para outro. Então, você vai diminuir sua renda. Então, é um mundo novo. E esse tempo que você vai ganhar não é um tempo para você pescar, para você ir para balada, para você ficar na esquina vendo o carrinho passar para cima e para baixo, igual muita gente fica. Vou fazer exercício físico, precisa fazer, mas não é excessivo. Vou dormir. Não, você vai pegar esse tempo que está sobrando, o que você pode fazer em prol do próximo? Tantas horas na semana eu vou fazer em prol do próximo, tantas horas na semana eu vou estudar, porque eu preciso já pensar numa profissão nova, ampliar meus conhecimentos de mundo, e tantas horas eu vou me dedicar ao estudo do espírito, da alma, e aí você pode escolher a Bíblia, você pode escolher o Alcorão, você pode escolher o Torá, você pode escolher os versos lá de Buda, né? Então você pode escolher, porque todos eles têm ensinamentos. Então, ou seja, aproveitar o tempo. Então a gente vai precisar desapegar dos bens materiais, dessa visão mundana, para a gente progredir. E a fraternidade, ela é importantíssima, porque os governos, os políticos, né, todos que envolvem a sociedade vão ter que desenvolver essa fraternidade que nós ainda não temos. E o quinto que eu coloco por último é preocupação com o nosso progresso espiritual. Como nós estamos cuidando na nossa vida espiritual, do nosso futuro. Porque eu invisto na poupança, eu faço previdência privada, eu pago previdência, eu compro uma casa financiada para mim ter quando morar. Então, eu estou investindo materialmente. E o que você está investindo no seu progresso espiritual? Como você está cuidando? Porque desencarnar, ou se preferir, morrer, todos nós vamos. Mas como que eu vou chegar do lado de lá? O que eu estou construindo nisso? E também passar a cuidar melhor do corpo. Como assim? Há quanto tempo vem avisando para as pessoas, não fuma, cigarro faz mal, né? Bebida alcoólica faz mal, comida em excesso faz mal, né? Cuidar melhor do corpo, da mente, tá? E ainda do meio ambiente. Porque o que nós estamos fazendo do nosso meio ambiente? Ele está dando respostas, né? Ou seja, condições climáticas que nunca existiram estão existindo. Você já viu falar no Brasil, né? Foi de ontem para cá aquela tempestade. Que ele é efeito de mudança climática, né? Nuvens de gafanhotos, a maior nuvem de areia lá do deserto, né? Vindo para as Américas. E isso são outros movimentos que vão, ou seja, a Terra e o meio ambiente está dando uma resposta em relação a como nós estamos tratando eles. Então, como eu estou cuidando do meu ambiente? Estou cuidando ali do meu riacho, das águas, como eu estou poluindo o meio ambiente, porque eu não penso muito nisso, né? Você pega o lixo, põe lá, o lixeiro vai levar. O que ele faz com aquele lixo? Você vai lá no banheiro da sua casa, faz suas necessidades, dá descarga e vai embora. Para onde vai aquilo? Aonde aquilo vai ser jogado? Como vai ser tratado? Está sendo tratado? Como você está cuidando, né? Do lixo. Você faz uma reforma na sua casa, aí você pega o entulho e joga lá numa nascente, num córrego que corta lá perto da sua casa. Como você está cuidando disso? Como nós estamos cobrando das autoridades isso? As nossas mudanças vão influenciar a mudança. Agora, eu estou pronto para isso? Eu quero isso? Então, muita gente reclama da escola, né? Eu sou professor. Reclama da escola, mas chega atrasado, não faz as tarefas, não cumpre a obrigação. A escola é ruim? Ou você não se adapta à escola? É igual deu outro exemplo um dia, né? Conversando lá, que a gente no estudo, eu falei pro pessoal, já pensou, né? Um sonho assim. Não, eu não poderia, eu queria até participar dessa turma, né? Tem uma sala de aula onde você tinha Einstein, Copérnico, Galileu, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Você já pensou que sala que seria? Eu queria ser o pior aluno. Você acha que eu ia estar
Eles iriam me abandonar? Pelo contrário, todo mundo me ensinar, porque todos eles conhecem de muitas áreas. E quem seria o professor deles? Se o professor não poderia ser mais ou menos. Por que que todos eles têm como mestre Jesus? Você já pensou nisso? Nós não fazemos essa avaliação. Quem que é o mestre de todos eles? Jesus. Porque eles são bons alunos, então eles precisam de um mestre que seja superior. Agora, nós vamos às nossas salas de aula, é só problema. É indisciplina, é regra. Por quê? Espíritos inferiores, descomprometidos, não tem, né, uma ideia de mundo, de auxiliar o próximo, de entender que tem que contribuir, que tem que deixar algo para a sociedade, que é importante que você faça algo em benefício da sociedade, seu legado. Todos esses que eu citei, e deve ter muitos outros que eu posso ter esquecido, né, deixaram algo para a sociedade. O Gandhi, né, vamos colocar nessa turma, o Gandhi também entra nessa turma, nessa sala de aula. Então, é isso que nós estamos precisando entender. Então, esse mundo novo, ele não vai ser com toque de mágica, mas é um mundo novo que vai exigir de nós mudanças profundas. Entendeu, Walter? Então, assim, a gente está caminhando nessa ideia. E isso tudo está na doutrina, está nos livros da codificação. Parece que nós estamos passando por cima e não estamos olhando isso. Nós ficamos, às vezes, fazendo comentários do Evangelho, passando a mão na cabeça, apaziguando, ou mesmo não tocando bem. Nós não podemos tocar, temos que tocar na ferida. Temos que sangrar, temos que limpar. Uma ferida que tem uma casca, se você não limpar, ela não sara. Então, nós agora, o que está acontecendo? Os espíritos, eles efetivamente cansaram. Então, tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que é do capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, a lição obediência e resignação. Foi escrito pelo espírito de Lázaro, Paris, 1863. Então, olha bem o que ela fala, o que Lázaro orienta. Obedeceis à grande lei de progresso, a grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, ou seja, o espírito preguiçoso, ele fala, eu tenho que fazer isso e isso, né? Faz igual, põe um tampo de um lado e do outro e só. Infeliz, porque nós que somos os guia da humanidade, ou seja, aqueles que estão à frente, estão conduzindo, em marcha, o chicotearemos, chicotear, ou seja, vai chegar o couro, e forçaremos a sua vontade rebelde. Ou seja, adianta ficar, não vou sair daqui, não quero sair daqui, não, o chicote vai comer. E o que é o chicote? O chicote é a dor, é o sofrimento. Você estava aí parado, aconteceu? Soltou uma pandemia, um vírus, você vai ter que movimentar. Aquilo que você estava acomodado, já fala assim, não, minha vida já está tudo certinho, tudo redondinho, o que aconteceu com a sua vida? Mexer tudo no seu brinquedinho. Tem gente que está dando birra, está batendo o pé, Deus é injusto, Deus é mau. Não, é o chicote, tá? E forçaremos a vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Então, aqueles que estavam avançando o sinal, puxou o freio. E aquele que está emperrado, o que você faz? Né? O pessoal sabe, a espora é para quê? Dá aquela esporada na virilha, o cara pula para frente. Então, e olha o que ele fala. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Adianta ser orgulhoso? Não. Aceita que dói menos. Aceita as mudanças, entende, compreende, porque se você ficar orgulhoso, tendo dificuldade de entender isso, realmente ela não vai caminhar. Cedo ou tarde você vai ter que bater o joelho no chão. Né? Cedo ou tarde você vai ter que entender que você está sobre as égides de Deus. Mas bem-aventurados são os mansos
Manso não significa que você é bobo, que você é alguém que não tem opinião própria, que não tem vontade. Manso é aquele que aceita, entende, compreende e vai fazendo da maneira correta. Eurípides Barçanufo foi manso. Bezerra de Menezes foi manso. Gandhi foi manso. Madre Teresa de Calcutá foi manso. Chico Xavier, que desencarnou ontem fez 18 anos do seu desencarne. Você quer um homem que foi mais manso e pacífico do que ele? O povo batia, chicoteava, cuspia na cara dele, dava tapa na cara dele. Ele não foi manso? Ele não foi firme? Porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Os mansos vão ouvir os ensinamentos, não vão ignorar. Então, ou seja, muitos de nós ignoramos os ensinamentos. Dai a César o que é de César, você fica brigando para sonegar imposto. Ah, mas eu não posso, né? Eu preciso dos meus bens materiais. Quantas vezes Jesus ensina isso? Quantas vezes ele está lá? Né? Você quer, por exemplo, uma parábola, aquela do Senhor que sai convocando o pessoal para a vinha. Eu entendi essa parábola, às vezes eu achava que tem esquisito, né? Agora eu entendi perfeitamente no trabalho, na pandemia. Então tem gente que está na casa espírita tem 20 anos, 40 anos, fazendo a mesma coisa. Aí de repente chega o cara lá, no meio da crise, chega lá, o cara já pega, já vai resolvendo o problema, abaça o outro. Ele chegou no quê? Na última hora. Aí por que o senhor pagou para o cara que chegou na primeira hora um dinheiro e para o último que chegou na última hora ele pagou o mesmo dinheiro? Porque ele viu naquele último a boa vontade, a disposição, o compromisso, a entrega. Ele fez coisa que o outro que está lá há 20 anos nunca fez. Então, ou seja, o senhor da vinha está sendo bom porque ele olhou e falou assim, opa, eu combinei com você algo que eu não estou te pagando? Não. Você está pagando por aquilo que você está combinando. Estou sendo injusto contigo? Não. Mas eu estou dando ao outro o mesmo valor porque ele, com 1 hora, ele trabalhou efetivamente mais, se comprometeu mais do que você que tem 20 anos está aqui. Ele merece, é um incentivo, é um bônus. Eu estou sendo bom, reconhecendo o esforço do outro. Ele trabalhou 1 hora, mas ele fez um esforço grande, como se aquela 1 hora fosse valer as 10 horas que vocês estavam lá. Então, isso é o quê? Isso é um ensinamento que a gente, quando está na trincheira, que eu falo muito, né? Que tem diferença. Os centros, as casas espíritas de centro de cidade e de periferia, tem diferença. Porque no centro da cidade, você convive com pessoas de nível educacional e econômico melhores. Elas até vezes não gostam da sua cara, não gostam de você, mas eles não vão falar isso para você. Mas aquele que está lá no front, o cara vai falar assim, ó, meu amigo, não gosto de você, não acho ser ruim, se duvidar vai querer bater em você, tem os princípios e a ignorância muito aprofundado. Então, o front é front, lá é luta, lá é cara a cara com o adversário, cara a cara com as dificuldades, com os problemas. Então, você tem que desenvolver em você aquilo que ele fala aqui, né? Ser manso, ser pacífico, ter resignação, ter obediência, ter perseverança. O trabalho, às vezes, leva anos para dar resultado com a pessoa, mas você vê o resultado surgir. Surge rapidamente? Não, são pequenas mudanças. Igual a gente também vai mudando nesse caminho. Então, Lázaro avisa o chicote, o freio e a espora. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque nós estamos nesse momento. O chicote está comendo para alguns, o freio está comendo em outros, né? A espora está comendo em outros. Então, nós precisamos estar atentos, porque senão a gente vai ter essas dificuldades. Porque a gente quer ir para um mundo de regeneração, ou para os mundos felizes, sem esforço. Tem como? Como é que você compra a entrada, né, nos mundos felizes? Jesus falou, se tiveres alguma pendência, vai lá e reconcilia com o seu adversário antes de vir oferecer a sua oferenda. Ou seja, você está com problema, vai lá resolver seu problema. Aqui, ó, na sua capivara tem uma pendência aqui, ó, não posso permitir a sua entrada, você vai ter que voltar. Então,
o momento atual é um momento importante, bem-vindo ao mundo novo, ou seja, tudo aquilo que você não fez, ou se você fez, você vai começar a colher, se você não fez, você vai começar também a receber a cartinha, que está lá no Serasa, a boleta está vencendo, então a gente precisa perceber esse mundo novo, e aí esse mundo novo vai exigir da gente novas atitudes que já estão no Evangelho, que é o processo de transformação que nós teríamos que fazer. Agora, acelerar isso é fácil? Não. Mas a gente precisa ter boa vontade. Muita boa vontade. Intenção. Porque a intenção, ela é importante. Você pode até errar, mas qual era a sua intenção? Não era acertar? Né? Então, às vezes você fala, né, o médico lá, o fulano morreu, mas qual que era a intenção do médico? Não era acertar, não era poder prolongar a vida daquela pessoa, era, mas errou. Mas foi uma falha. Mas qual era a intenção dele? Realmente ajudar. Ajudar, mas não conseguiu. Então, a intenção é muito importante. Então, a gente tem que ter essa boa intenção, esse coração aberto para a boa vontade. E não é ser bonzinho, né? Bonzinho costuma ser bobo. Eu sou bonzinho, agrado todo mundo. Infelizmente, você é bobo. É ser justo. O homem de bem é justo. Então, justo consiste em quê? Em falar não, em saber falar, isso não pode, isso não sei o quê, PPP. Não, né? Às vezes você vai ser taxado como chato, enjoado, como até mal, mas é justo. Justo, né? A justeza é importante. Então, corrigir essa conduta, corrigir essa maneira de agir. E a caminhada vai ser longa, ou seja, o processo de mudança é rápido? Não, eu penso que os nossos desafios serão as próximas décadas para frente. Nós teremos décadas muito difíceis com essas variações. Mudança de política, de economia, de doença, de avanço tecnológico. Imagina o mundo do trabalho, gente. O mundo do trabalho vai mudar. Já está mudando. Quantos de vocês vão ter que se adaptar aos novos sistemas? Eu penso que a educação, né, a nossa educação, ela estava na UTI, morreu. A educação pública estava na UTI, ela morreu. Porque como é que você faz educação à distância com um punhado de gente que não tem condição? O sistema de avaliação, que eu também tenho evoluído muito para o sistema que o Eurípides fazia. Eu não posso avaliar todos iguais. Você pensa essa turma que eu fiz de top, eu posso avaliar ela com uma turma igual nossa? Não tem condição. Por quê? O nível de compreensão, de entendimento, de evolução. Então, essa cobrança que às vezes a gente tem com os jovens, você tem que fazer o primeiro, segundo, terceiro ano, com 17 anos, entrar na faculdade. Essa pressão. Então, ou seja, ele precisa ter um tempo para maturar, para melhorar o conhecimento, para ter uma escolha mais tranquila. Então, nós vamos precisar mudar a nossa maneira de vida. Essa vida de tudo tem seu tempo, sua hora, tudo. Isso parou. Está mostrando agora, ó. Não é assim. Então, vai ter gente que vai perder o ano letivo? Vai. Mas o que é um ano onde você viu mudar suas relações na sua casa, viu mudar suas relações com o meio ambiente, viu mudar suas relações quanto a você mesmo, quanto ao entendimento, a compreensão, a autodisciplina. Então, nós vamos mudar. E o espiritismo também. Então, a chamada que as casas estão recebendo agora, as igrejas, os outros cultos, todos estão sendo chamados. Qual que é o nível de avaliação que eu vou fazer? Como estavam os meus trabalhos, como estavam as relações com os meus colaboradores, como eles estavam compreendendo o trabalho que nós estamos fazendo, qual era o trabalho que nós estamos fazendo com as pessoas que frequentavam a casa, quais as mudanças que eu estou efetivamente dando a elas. Pois, né, vamos fazer um pensamento, nós fechamos a casa, mandamos todo mundo embora, e os assistidos? Sabe por que a gente voltou a fazer sopa todo dia? Porque que acontece? Os irmãos de ruas tinham casas espíritas e tinham outras frentes evangélicas, católicas, que levavam alimento no outro dia da semana. O que aconteceu com a pandemia? Todo mundo fechou as portas e foi embora. Eles estavam fazendo caridade? Que caridade é essa? Que abandonou o assistente.
Larga ele ao léu? Então, aí o que a gente fez? A gente, né, assumiu esse papel. É um papel pesado, oneroso? É. Mas alguém tem que abraçar a gente. Pensa bem. Você tinha de segunda a segunda, cada dia tinha um grupo de pessoas que ajudava. Aí, de repente, todo mundo foi embora. Largou o pessoal na rua. Não é problema do Estado, problema do governo. A gente sabe que os governos são ruins, mas por que eles são ruins? Porque nós somos. Então, como é que você está fazendo? Você tinha lá, por exemplo, uma casa na periferia, você tem aquelas famílias que buscavam sopa, que se alimentavam lá no sábado, no domingo, buscavam a verdura. Ó, tem que fechar a porta porque... Como é que elas ficaram? As pessoas que estavam fazendo tratamento espiritual, que muitas casas davam, o que você fez? O cara sarou? Melhorou de uma hora para outra, assim? A pandemia, se curasse, nós devia ter vindo antes, né? Se ela é milagrosa, deveria ter vindo antes. Então, a gente precisa perceber isso, né? As igrejas, os templos, as nossas atividades, como estavam nossos estudos, como estavam nossos compromissos. Outra passagem do Evangelho, que eu gosto muito, é o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E lá traz mundos felizes, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração. Então tem, né, clareza, por exemplo, a terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, a terra, de novo, espíritos rebeldes. Então, nós precisamos, efetivamente, controlar essa nossa rebeldia. Essa nossa revolta contra o sistema, contra os poderes, contra, né, as verdades que nós conhecemos. Então, qual a verdade que nós carregamos? Nós somos rebeldes às leis de Deus? Sim. Nós revoltamos contra qualquer coisa que não nos satisfaça. Então, a gente precisa rever todos os nossos conceitos, rever as nossas posições, desenvolver essa fraternidade, para que a gente possa viver numa sociedade melhor. Jesus não era fraterno, gente? Quantas vezes ele auxiliava as pessoas, né? Ai, todos que Jesus curou, ficou curado? Não, o que ele falou? Eu gosto muito daquela passagem dos 10 leprosos, que ele curou. Aí, o que os leprosos fez? Ficou curado, eu fui no meu negócio, eu fui para o meu serviço, eu fui ganhar lá. Só um voltou para agradecer. O que ele falou? Você está curado. Porque ele verdadeiramente mudou. Mudou o corpo, mudou o espírito. E outra coisa importante, a gente vê os ensinamentos de Jesus, a gente acha que tudo é para a matéria. Jesus fala para as almas. É para as almas. Tem que desmaterializar a fala dele e entender espiritualmente. Então, os outros são assim. Então, nós vemos muita gente na casa espírita, vai lá, toma o passe, orienta, fica uns 6 meses, o cara sarou, o que acontece com o cara? Some. Aí depois, passa 1 ano, 2 anos, tem problema, lá vem ele de novo. Aí melhora, some. Então, na verdade, ele quer mudar? Não, ele só quer melhorar porque ele está querendo o quê? O mundo dele, as necessidades dele. Ele não pensa verdadeiramente no ser espiritual que ele é. E esse mundo novo está cobrando a conta de quem não fez as suas obrigações. E vai cobrar da agora para frente. A fatura venceu. As boletas vão chegar. Muita gente não está entendendo isso, não está percebendo isso. Então, todos nós estamos isentos. Quem está trabalhando na casa está isento de passar por dificuldade. Não. As dificuldades são inerentes ao nosso processo de evolução. E elas nos ajudam a caminhar. Se fosse assim, Eurício Barçanufo, está aqui, o companheiro aqui, estaria isento de ter gripe espanhola. Ele teve. Deixou o remédio lá para poder quem sobrevivesse, né, quem continuar a sobreviver. Tem a história da Antusa que fala sobre isso. Então, ou seja, nós precisamos ter essa visão dessa fraternidade, dessa benevolência, dessa piedade. Então vou doar todos os meus bens. Não, você não vai doar todos os seus bens, porque senão você vai viver na indigência.
Aí, em vez de ajudar, você vai ser um peso. Você vai saber gerenciar tudo isso. Então, você precisa viver com menos. Você não precisa de tanto. Valorizar outras coisas importantes. Por exemplo, a gente idolatra ídolos de futebol. Qual a utilidade deles hoje? Nenhuma. Ídolo de basquete, beisebol, não sei mais o que, cantor. Quantas vidas eles estão salvando? Quais os exemplos que essas pessoas dão? Eu falo muito. Né? Você tem lá cantor que faz propaganda de cerveja e bebida. Incentiva as pessoas a beber. Já pensou a próxima encarnação, o compromisso dele? De recuperar esse tanto de cachaceiro que ele está deixando aí? Tanto de pessoa viciada? Porque ele está estimulando. Ele é sócio na queda do outro. Se você olhar aqui, ó, nesse livro aqui, Céu e Inferno, que tem uma passagem aqui, ó, que eu vou até ler para vocês, porque muita gente acha que não, que é na primeira parte, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, tem aqui o Código Penal da Vida Futura. Código Penal. Tem um item aqui, que é o item 21, fala assim, ó, cada um só é responsável pelas suas próprias faltas. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, ou seja, você não está pagando nada que sua mãe fez, você está pagando a sua conta. A menos que para isso tenha dado algum motivo, ou seja, você tenha contribuído para a queda do outro. Seja comprovando-as por um exemplo, vai ser dado um exemplo. Seja deixando de impedi-las quando podia fazer. Quando você podia impedir, não impediu. Olha o exemplo que ele dá. É assim. Por exemplo, que o suicídio é sempre punido. O suicídio é sempre punido. Mas aquele que, por sua dureza de coração, leva um indivíduo ao desespero e daí ao suicídio, sofre uma pena ainda maior. Ou seja, você levou, né, pressionou, fez tudo que podia contra o cara e ele vai lá e suicida. É um espírito fraco, não entende, tinha dificuldades, você vai responder? Vai. Incentivou e ajudou ele a suicidar. Então, aí você está sofrendo, às vezes você recebe um filho difícil, com uma dificuldade, com um problema físico. Ah, mas eu não sei o que eu fiz para merecer tal coisa. Rapaz, olha o Código Penal da Vida Futura, leia esse código, você vai perceber as verdades contidas aqui. As verdades contidas. Sim. Nós estamos chegando no horário. Sim. Nós temos que pegar você para mais vezes, porque o assunto seu é muito interessante. E eu estou adorando, mas nós vamos ter que colocar você para trabalhar mais. Não, a gente vai ajeitando, né? É aquele negócio que eu falo, né? Se você quiser arrumar alguém ocupado, ele vai arrumar tempo. O desocupado nunca tem tempo. Então, às vezes, eu sei que não é fácil, que eu tenho as coisas da escola, eu tenho as coisas da casa, que eu falei que, na verdade, depois da pandemia, tem trabalhado mais do que Fenemia na Chapada, né? Rodando violentamente, mas tá bom. Se foi assim o combinado, né? Vamos em frente, né? Vamos em frente. Bagagem, graças a Deus, eu estou vendo que você tem, viu? E é muito bom de escutar, mas... Bom... Não, eu agradeço, é o esforço que a gente faz. É casar, eu gosto de casar a teoria com a prática. E gosto de dar exemplos bem fáceis, por quê? Que você enxerga do seu lado. Porque está na nossa visão. É igual muita gente hoje, por exemplo, é um assunto que é delicado, as pessoas têm dificuldade de tratar, nós estamos vendo aí a discussão sobre racismo. Eu falo que não, que o grande problema nosso é a nossa desumanidade, a gente é desumano. Porque se você precisa de um sangue, por exemplo, o seu sangue é O negativo, importa de quem vem, se ele é negro, se ele é asiático, se ele é avermelhado, se ele é azul, se ele é cor-de-rosa, importa? Importa que seja O negativo, não é verdade? Então, e aqueles atos que a gente vê que viu lá, despertou nos Estados Unidos, eles acontecem não só nos Estados Unidos, mas acontecem na África, entre negros contra negros, acontece na China, né, entre asiáticos e asiáticos, acontece aqui no Brasil.
entre nós que somos uma raça miscigenada, né? Na verdade, se eu pegar seu DNA, seu sangue, fizer um DNA, nós vamos ter os 3 tipos. Eu tenho os 3 tipos. Então, o que está acontecendo não é lutar contra o racismo, é lutar contra a desumanidade. A gente está sendo muito desumano, muito cruel com o próximo, independente da cor, da opinião, da classe social, do gênero, a gente está sendo muito desumano. E a gente precisa nos humanizar, ou seja, ter piedade, desenvolver isso aqui, ó, benevolência, piedade, fraternidade. A gente não está fazendo isso. Então, eu não gosto dessas questões de divisão ideológica. Não gosto, porque, na verdade, e tem muita espírita caindo nesse discurso, nós temos que ser mais humanos. Nós não podemos comprar essas ideologias, elas não são benéficas para nós. Não, independente de ideologia política, econômica e social. Nós temos que desenvolver o quê? Benevolência, piedade e fraternidade. Quando nós nos desenvolvemos isso, para mim não importa. Se você é azul, cor-de-rosa, verde, amarelo, não importa. Entendeu? Não importa. Você tem direito à educação, à saúde, à moradia, a ser bem tratado, a ser bem, né, ter uma vida digna, ter uma opinião religiosa, acreditar, respeitando. O que está faltando para nós é humanidade, respeitar o próximo. Não querer impor a minha ideia sobre o outro. Mas eu acho que tem um movimento muito interessante. Também contra os conquistadores, né? A gente às vezes idolatra muito os maus da história. E está questionando isso. Eu acho interessante, porque agora nós vamos ter que tirar a estátua dos conquistadores e colocar a estátua de quem? De Jesus, de Gandhi, né? De Madre Teresa de Calcutá, né? Entendeu? Vamos passar nesse momento, então, para fazer a prece da fluidificação das águas. Vamos rogar a Deus para que sejam depositadas em nossas águas as boas energias, a luz, a fluidificação, através do qual esta água se tornará o remédio para as nossas imperfeições do corpo e da alma. Nós pedimos, Deus, que esta água possa nos lavar, nos limpar de nossas mazelas, de nossas imperfeições, que possa nos tornar puros e verdadeiramente cristãos. Nós pedimos para que estas mesmas bênçãos e benesses cheguem a todos aqueles nossos irmãos através de suas águas, onde quer que estejam, que leve a eles o reequilíbrio, o consolo, o bálsamo, e que provoque neles a mudança necessária. Que assim seja. Vamos pedindo nesse momento a Deus, nosso Pai maior, para que possa nos permitir sermos operários na tua vinha, para podermos atuar no passe. Deus Pai Todo-Poderoso, que as tuas bênçãos e a tua luz possam chegar a todos aqueles nossos irmãos, principalmente aqueles que estão se doando em caridade para com o próximo, aqueles que estão enfrentando as dificuldades, aqueles que estão com sua energia em desequilíbrio, aqueles que perderam a sua capacidade de orar a Deus, a sua fé, a sua esperança. Deus, olhai por todos nós, seus filhos, irmãos. Vamos, neste momento, no nosso íntimo, elevar as nossas preces e agradecimentos a Deus, enquanto recebemos, cada um, o passe que nos é de mérito pessoal.
Nós gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Wellington, agradecemos a toda a espiritualidade que nos permitiu sermos trabalhadores na messe, na vinha do Pai. Wellington, muito obrigado. De coração. Eu só quero que você se comprometa conosco, e nos dê uma nova oportunidade de escutar a tua explanação. Eu vou encerrar. Se você quiser fazer algum agradecimento. Não, só quero agradecer a oportunidade e, assim, a gente pode combinar, né? Vamos tocando aí, às vezes, mais uma vez, para acabar de fechar esse assunto. É um assunto que, né, ainda ficou faltando algumas coisas aqui para ser colocado e a gente está à disposição, né? E você está fazendo aí um trabalho que é importante, é essa divulgação, né? A maior caridade do Espiritismo é a divulgação dele. Então, vamos divulgar, vamos explanar, porque esse milênio é o milênio do Espiritismo. O Espiritismo, ele não vai se tornar a religião única, mas ele vai permear as outras, né? Nós vamos permear, por exemplo. Então, assim, lá eu tenho convívio com irmãos evangélicos, católicos, a casa ainda acaba ajudando, né? Eles, sem pedir que eles mudem de religião. Nós não estamos questionando, nós estamos ajudando o trabalho que eles fazem. Eles trabalham, às vezes, com drogados, com casas de proteção, eles fazem um trabalho muito bom. Então, e precisam de ajuda. E eu posso ajudar? Posso. Eu não estou lá para questionar a crença religiosa deles. Eu estou para ajudar o trabalho deles. Se minha função é ajudar, eu posso ajudar. Vamos lá. Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Eu não estou falando de algo que eu não acredito. Eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito nos espíritos, e acredito que o espiritismo vai mudar a sociedade. A longo prazo, mas vai. Então, por isso que eu tenho muita esperança e perseverança. É o que a gente tem que ter. Ok, Walter? Obrigado pela oportunidade. Um abraço por todos que nos ouviram, pela paciência, né? E que a gente tenha despertado algumas reflexões aí, né? Esse é o meu objetivo. Meus irmãos, como o Wellington disse, o trabalho na casa que ele frequenta, que ele coordena lá, continua de pé. E o trabalho que a casa realiza é um trabalho que sobrevive justamente de doações. Doações, igual ele falou lá, de roupas, remédios, alimentos, tudo isso de mão de obra. Então, nós que estamos aqui em Sacramento e quem quiser nos ajudar, pode me procurar para que eu recolha e eu dou um jeito de encaminhar para ele. Ou seja, a gente dá utilidade muitas vezes àquela roupa que não está sendo usada na nossa casa, a um alimento que muitas vezes pode servir a matar a fome de um necessitado, de um que está com a necessidade momentânea. Quem quiser, então, ajudar, pode me procurar, pode dar um jeito que nós vamos fazer com que esta caridade possa chegar a todos aqueles nossos irmãos necessitados. Nós vamos, então, encerrar agradecendo a espiritualidade, a todos que estiveram conosco. Vamos fazer a prece novamente do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, lembrando que amanhã nós teremos a participação do Aloísio, lá de Atibaia, São Paulo, e na sexta-feira do Juninho Martins. Wellington, muito obrigado. Eu vou encerrar só o link aqui, mas pode continuar aí que a gente conversa mais, só um instantinho. Ok.